Vamos continuar aqui então a nossa leitura no versículo 21. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber, e aos irmãos mais velhos de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elã, Assur, Arfaxade, Lude e Aram. E aos filhos de Aram, Ul, Jeter e Mas. Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Éber. A Éber nasceram 2 filhos, um teve por nome Peleg, porquanto seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joquitã. Joquitã gerou a Almodá e a Salaf, e a Azar Mavé, a Será. A Dorão, a Uzal, a Dicla, a Obal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã, e habitaram desde Messa indo para Cefar, montanha do Oriente. São esses os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Então, aqui na continuação do nosso livro de Gênesis, do livro de Gênesis, no capítulo 10, que também traz aqui uma árvore genealógica. E dessa vez é a árvore genealógica dos descendentes dos filhos de Noé. Então, quem nasceu depois do dilúvio, da família de Noé, que eram 8 pessoas, Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. A partir dali começaram a nascer os filhos e os filhos de seus filhos. Então aqui nós temos 4 gerações e que contaram com algumas pessoas que se destacaram. Como eu falei, numa árvore genealógica tem algumas peculiaridades que fazem todo sentido na história da vida, da geração de Noé, e na Bíblia faz muito sentido. E uma das coisas que a gente tem que destacar, que nós temos que destacar aqui nas descendências de Noé, é que foi da descendência de Noé que teve uma pessoa, um cara, o nome dele era Nimrod. Ele foi filho de Cuxi, filho de Cuxi, que era filho de... Aliás, ele era filho de Cam, um dos filhos de Noé, que Noé tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. O Cão, ele teve um filho chamado Cuxi, e esse Cuxi gerou Nimrod. Aí fala assim, destaque, porque não fala, a gente percebe assim, que quando Deus quer que a gente se detenha em algum detalhe, que aquele detalhe não passe despercebido, ele vai falar alguma coisa, porque você vê, fala fulano de tal gerou cicrano, que gerou beltrano, que gerou não sei quem, que gerou não sei quem. Ele vai falando as genealogias. Aí ele se detém em um detalhe, que foi no caso de Nimrod. Aqui, olha, no versículo 8 diz assim: Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Aqui falou que Nimrod começou a ser poderoso, foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio de seu reino, olha só onde que foi. O reino, ele tinha um reino, ele era um homem que ficou poderoso e ele tinha um reino. A Bíblia diz que ele tinha um reino. O seu reinado começou aonde? Em Babel. Tá pescando, tá percebendo os detalhes? Então, e o seu reinado foi em Babel.
Aí diz aqui. Aí não diz mais nada, aí está falando que o princípio do seu reinado foi em Babel, Iraque e Acade na terra de Sinar. E os outros foram na terra de Sinar. Aí diz aqui que naquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive. Quem edificou Nínive? Nimrod. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Aí começa o outro, né? Misraim. Então, dessa genealogia toda aqui, a gente vê que depois tem alguns nomes que vão ficar famosos, né? Nomes de cidade, por exemplo, aqui no versículo 19, diz assim: e o limite dos cananeus. Aqui vai falar um povo que depois eles se tornaram um povo que perseguia o povo de Israel, ou todas as tribos, né, de Israel foi perseguida porque eles se tornaram um povo muito briguento, um povo muito maldoso, que era aqui, olha, tudo aquilo que é Zeus, tudo aquilo que é Zeus tem alguma coisa de ruim. Quer ver? No versículo 15 diz assim: Canaã gerou a Sidom. Canaã, depois a gente sabe, com a nossa leitura, para você que não conhece a Bíblia, que nunca leu a Bíblia, que não sabe a história, né, dos princípios de todas as coisas, a Bíblia ele vai falar que o povo de Israel, eles estavam escravos e que Deus iria levá-los, tirá-los da escravidão e levá-los para uma cidade, para Canaã, que era uma cidade que tinha lá, era muito boa, era considerada uma cidade que manava, quer dizer, que nascia dela leite e mel. Então, é o melhor que tinha da terra para se dar, leite e mel. E aqui fala, olha, Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. Aí vem falando do que eles gerou também, olha. E aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgaseus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Emareus e aos Amateus. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim até Lasa. E aí fala que estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. Então a gente pode perceber que aí começa a se desenrolar uma história entre o povo de Israel e alguns povos que se formaram das descendências de Noé. O próximo capítulo que nós vamos ler será o capítulo 11, que vai falar da Torre de Babel. E como nós vimos aqui, quem foi que morava e que era um reinado, aqui fala reinado, foi Nimrod. Então, presta atenção, anota esse nome, porque esse nome ele vai significar um degrau muito grande entre Deus e os homens novamente. Assim como foi entre Adão, Eva e as descendências que vieram depois, que nós já lemos a genealogia, aqui também nas descendências dos filhos de Noé, como vai ser, né? Tudo a gente vê que Deus faz, mas o homem coloca a mão e quer fazer também. E quando o homem coloca a mão, dá isso mesmo, estraga a essência. A mesma coisa para você que gosta de cozinhar, que sabe cozinhar, e você vai fazer uma receita, tem todos os ingredientes para você fazer uma receita, mas aí você coloca alguma coisa que você achou que ficaria bom, e aí você estraga tudo, você estraga toda aquela receita. Então, o que nós podemos aprender desse capítulo 10, que são os descendentes de Noé,
é que as gerações que vêm, aquilo que nós fizermos, que eu tenho batido muito nessa tecla, que nós fizermos vai ficar para a nossa geração futura. O que fizeram lá no passado está refletindo na minha geração atual. E isso é muito importante. Gente, uma coisa que eu queria ressaltar novamente é que a importância de nós termos propósito na nossa leitura diária da Bíblia e da nossa comunhão com Deus. Quando eu leio a Bíblia, eu estou adquirindo um conhecimento maior de Deus e isso melhora o meu relacionamento com Deus. Melhorando o meu relacionamento com Deus, vai melhorar o meu relacionamento com os homens. Então, que seja imprescindível, que seja primordial na sua vida, você desejar do seu coração querer este conhecimento, querer saber e conhecer Deus, que criou os céus e a terra, que te criou e que criou todas as coisas para você usufruir delas. Então, eu bato nessa tecla. Leia a Bíblia. Tenha e deseje esta comunhão com Deus, ou esse relacionamento com Deus através da Bíblia. Porque é um relacionamento de amor. É um relacionamento de amor único, um relacionamento de amor imensurável, porque tudo que ele fez pensando em você foi para o seu bem, para o seu bem-estar, para o seu desfrute, para o seu gozo. Vamos entender essas coisas que são profundas e vai te dar libertação. Porque o conhecimento liberta, o conhecimento te dá vida longa, o conhecimento te faz andar nas alturas. Falou? Um beijo, galera. Fui, até a próxima aula.